Queridos, palavra de Deus para nós hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, começando com o verso de número 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, iniciando com o verso de número 23. Hoje é dia de comunhão, de ceia. Nós temos algumas orientações importantes para a vida da igreja, quando nós celebramos a comunhão, a ceia do Senhor, data especial de celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, começando com o verso de número 23, diz a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para sermos condenados, não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, vos ordenarei quando for ter convosco. Deus, obrigado pela tua palavra, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado pela firme convicção que estamos diante, Senhor Deus, do instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos conduzir em nossa existência, em nosso tempo aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, pela tua mesa que está diante de nós, aquece o nosso coração, fortalece a nossa fé, nos dá a plena expressão do teu amor para com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. Obrigado porque este amor foi derramado em nossos corações e teu Santo Espírito nos dá a dimensão exata e a compreensão exata da maravilhosa obra de salvação realizada na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, guarda em nosso coração esta palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, celebrando o amor de Deus, a caminhada cristã, nós temos muitos referenciais. Nós temos a pessoa de Deus, indispensável para a nossa caminhada de fé. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai nos criou, Deus Filho cumpriu a sua obra de redenção, a nossa salvação. Deus Espírito Santo está conosco, nos consola, nos ensina, nos convence, estará conosco até a volta, segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para estarmos eternamente com Ele na glória. Nós temos a palavra de Deus, instrumento na mão do Espírito Santo para nos conduzir na fé. E Deus nos deixou a sua palavra, Antigo e Novo Testamento, e isso nos conduz na história de salvação. Temos o pleno conhecimento, tudo o que é necessário para saber, para que estejamos com o Senhor na glória, salvos, transformados, numa nova vida, convertidos, buscados por Deus. Mas nós temos também a manifestação do amor de Deus para conosco. E aqui está a centralidade da possibilidade de estarmos na presença de Deus. E só é possível para nós estarmos aqui cultuando a Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E Deus derramou no seu Espírito o seu amor para que nós estivéssemos unidos nele, e deixou um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então a centralidade da obra de salvação está posta no amor de Deus, na intervenção de Deus da história, Deus buscando a cada um de nós no seu amor. Mas a cena principal da manifestação desse amor é fúnebre. É necessário que alguém morra. E Deus enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos usufruir do seu amor. Por que celebramos a morte de Jesus? Porque nós, como igreja, olhamos para a morte de Jesus e colhemos o amor de Deus. Isso é loucura para os que se perdem, mas para nós é salvação. Nós colhemos dessa cena da morte de Jesus, do sangue derramado e do corpo sacrificado, a prova cabal do amor de Deus para conosco. Nós estamos plenamente certos que Deus enviou o seu Filho por amor, e todos nós fomos abraçados por Deus na sua misericórdia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus interviu em nossa história, intervém na história da igreja constantemente. Em momento algum esse amor vai se esvair da nossa caminhada. Deus vai secar a manifestação do seu amor para aqueles que são seus. Pois bem, queridos, nós colhemos força. A celebração do amor de Deus, nós colhemos força. A força para nós está na certeza de que Deus nos ama. E a igreja sucumbe à miserabilidade da sua existência quando o amor de Deus é tirado de cena, quando nós perdemos a dimensão desse amor que temos por Deus e pelo próximo, como a nós mesmos. Precisamos, queridos, deste amor expresso. Somente através da presença deste amor nós podemos caminhar para a prática da igreja, no essencial unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo é necessário a intervenção do amor de Deus. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a debilidade, não importa qual seja a aflição, não importa qual seja a perturbação. A presença do amor de Deus é suficiente. O Salmo de número 84 diz que vão indo de força em força, e cada um aparece diante de Deus em Sião. A força da igreja está no amor de Deus. A única força que temos para continuarmos nesta caminhada é o amor de Deus. Precisamos deste amor expresso para conosco. Nós lembramos de quê quando vemos essa cena? Nós lembramos que Cristo Jesus viveu, que Cristo Jesus nos ensinou a verdade, que Cristo Jesus morreu, que Cristo Jesus foi ressuscitado e que Cristo Jesus está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Estas situações na vida do nosso Salvador são a manifestação cabal do amor de Deus para conosco. Abriu mão do seu próprio Filho para que todos nós pudéssemos estar juntos nesta noite cultuando ao seu único nome. Precisamos do amor expresso, em primeiro lugar, queridos, no alimento. Nós lemos no texto que agora
nos passou, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Há um momento especial, Paulo recebe essa orientação do próprio Jesus Cristo, e ele coloca para nós um momento especial da igreja para lembrar de algo muito importante, que o alimento nos é dado através da própria pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos do amor de Deus expresso nesse alimento. O corpo, o pão, o sangue, o cálice, nos mostram que Cristo Jesus realmente morreu, e dessa forma Ele é um Deus presente. Não foi apenas uma manifestação de espiritualidade, mas foi uma manifestação real que interferiu na nossa espiritualidade. Nós não tínhamos acesso ao Pai, e agora nós temos acesso ao Pai, porque alguém pagou o preço. E quem pagou o preço foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos alimenta, e isto nos fortalece, meu querido. Minha querida irmã, é a única possibilidade que nós temos de nos alimentar do amor de Deus, é a plena consciência que Cristo Jesus realmente veio, que realmente morreu, que realmente deu a sua vida por nós. E quando você pega o pão, você olha e vê Cristo Jesus na cruz. E quando você pega o cálice, você vê o sangue de Cristo Jesus derramado para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Não há outra solução. E Jesus Cristo mesmo afirma que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim. E a presença de Cristo Jesus é real em nossos corações. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Sim, nós precisamos do amor de Deus expresso para que tenhamos força, para que o nosso corpo espiritual esteja firme, para que a igreja esteja unida, até que o Senhor Jesus Cristo volte, ou até que estejamos com Ele. Lembrando que a igreja de Cristo Jesus não se resume a uma igreja local, mas há povo de Deus espalhado por todas as nações, em todos os tempos. E há uma grande igreja, e uma única igreja, que são todos aqueles que foram colhidos pelo Espírito Santo, para estar eternamente com o Senhor na glória, da qual eu e você fazemos parte. E a dimensão da eternidade não nos será roubada. Ah, pastor, essa história de eternidade, a gente tem que aproveitar a vida aqui. Para nós isso não vale. Porque a vida aqui, somos forasteiros e somos peregrinos. Passamos alguns anos da nossa existência, e o que nos aguarda é a eternidade com o Senhor na glória. Em segundo lugar, precisamos do amor expresso, porque temos uma memória, temos um pensamento, e ele diz: coma do pão em memória de mim, beba do cálice em memória de mim. Nós temos a capacidade de lembrar, e nós estamos caminhando nesta lembrança, a certeza de que a obra de Cristo foi suficiente. E a celebração da ceia periodicamente nos lembra que esta obra foi suficiente. Não há nada a se acrescentar à mesa, não há nenhum elemento novo, não há nenhum discurso novo que possa acrescentar mais uma palavra além do que a mesa já nos comunica. Ela é suficiente para nos comunicar e nos lembrar constantemente que a obra foi consumada.
e que o nosso coração pode se encher de esperança. Quero trazer à memória, quero colocar na minha mente aquilo que pode me dar esperança. O bloqueio que eu tinha para me relacionar com Deus foi quebrado, e agora em Cristo Jesus, todos nós podemos viver firme na esperança da glória divina. Não há nenhum impedimento. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. Quero lembrar que Ele venceu a morte. Quero lembrar que eu vivo com base nesta esperança, a esperança da glória de Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora, isso pode ser exatamente agora, isso pode levar milhares e milhares de anos, mas cada um de nós se apresentará na glória para exaltar o Senhor no seu tempo devido. Nenhum de nós faltará naquele dia. Fomos colhidos pelo amor de Deus, pelo sangue derramado, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve fortalecer a minha capacidade de pensar, e me preocupa muito a nossa capacidade de pensar, porque você não tem controle sobre ela. Já foi dormir preocupado com alguma coisa? Você dormiu o sono dos justos? Não, querido, você não dormiu. A sua mente não parou. Seus pensamentos estavam extremamente acelerados. E não tem um botãozinho para você desligar os seus pensamentos. Então preste atenção, porque isso é muito importante. Sua saúde mental depende disso. Um cuidado espiritual que tem repercussão na sua saúde mental. Você tem que dimensionar a sua memória. E você deve levar a ela aquilo que pode lhe dar esperança. Meus queridos, nada acontece. Nem um fio de cabelo cai, sem que Deus diga caia. Nenhum passarinho foi deixado sem alimento. Você sabe o que Deus tem preparado para eles? Imagine o que Deus tem preparado para você. Preste bem atenção, porque você pode ser o próprio vilão da sua história, se você alimentar na sua mente aquilo que não lhe traz esperança. Você pode ser um grande derrotado quando você já é mais que vencedor. Você pode viver uma vida miserável aqui na terra, porque você não levou à sua memória aquilo que pode dar esperança. Você não encheu o seu coração com aquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a sua presença conosco. Em terceiro lugar, precisamos do amor de Deus expresso também no perdão, e esse é um grande elemento importante da vida cristã. E o texto fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o elemento aqui é o elemento do perdão. Qual é a cena? A cena essa igreja é uma igreja conturbada. Apesar de ser uma igreja abençoada, Paulo só tem problemas para resolver nessa igreja. Um problema da divisão, outro problema era dos cuidado familiar, outro problema era o grupo de pessoas que vivia em conturbação com respeito à ressurreição de Cristo. Outro problema era a dificuldade que eles tinham de administrar os dons e as realizações que aconteciam durante o culto. Outro problema é como eles se relacionar com o princípio de autoridade, manter a ordem na igreja. É uma igreja extremamente problemática, e o texto sagrado que fala a respeito da instituição da ceia, dada por Jesus Cristo, também é um tema problemático. Sabe o que está acontecendo? Eles têm um almoço, né? Um grande almoço, é um junta-panelas, e eles têm dificuldade nesse junta-panelas, porque uns comem em casa
e levam só a carcaça para a reunião da igreja. Que problemão, né? Então, você sabe que vai ter que dividir com os irmãos, e ao invés deles levarem toda a sua contribuição para dividir entre os irmãos, não, vai ter muita gente lá, então vou comer primeiro a coxa e a sobrecoxa e deixar só a carcaça do peito. Aí eu levo, o pessoal raspa a carcaça, já estou de barriga cheia, estou tranquilo. E esse problema é seríssimo, porque ele depõe contra a própria unidade da igreja. Esse é o elemento de desunião entre os irmãos, de indiferença quanto à comunhão. E a exortação no final do capítulo diz, né? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, porque vocês enchem a pança e quando chega na igreja, os irmãos menos favorecidos vão ficar só com a polenta, né? Só com a polenta. Imagina, né? O pastor ia ficar pão e água nessa reunião dessa igreja. Então, queridos, preste bem atenção, porque a deposição aqui, o problema é seríssimo. Não há nenhuma relação de dignidade entre os irmãos, e eles estão indo para a Santa Ceia, pois comem indignamente a ceia do Senhor. Vocês vão para o cerimonial, mas na hora que vocês saem, vocês esquecem que os seus irmãos estão passando fome. E essa aqui é uma bronca que Paulo está dando nessa igreja. Falou, que indigno esta reunião de vocês. Ele dá uma bronca na igreja, e diz, isso é pecado, e esse pecado é o pecado da desunião. Vocês não expressam o amor de Deus para com o próximo. E veja que nós estamos numa igreja, grupo de irmãos, todo crente, não expressam o amor de Deus para com o próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que ele está dizendo? Conserta esse negócio aí, está errado no seu coração. Você quer salvação, mas você não quer a expressão da salvação na sua vida, quer expressar o amor de Deus para com o próximo. Conserte esse negócio aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vá até o seu coração e veja o seu pecado. Da próxima vez, deixa toda a carne em cima da mesa. É isso que ele está falando, né? Deixa toda a carne em cima da mesa, deixa que os irmãos participem. E espere que eles comam. Se você tem mais em casa, espere que eles comam. Com certeza, isso vai expressar praticamente o amor de Deus para com os irmãos. Em primeiro lugar, precisamos do amor de Deus expresso no alimento. Esta é a força da solidariedade de Cristo Jesus. Ele nos ensina que, se necessário for, por amor, você vai dar a sua vida em direção ao próximo. Precisamos do amor de Deus expresso na nossa memória, e esta é a força da esperança. Nós olhamos para a glória, nós sabemos que a glória nos está reservada, e vamos anunciar a volta de Cristo Jesus, até que Ele venha, e a base da nossa esperança é a glória de Deus, e unicamente a sua manifestação e o seu reino. Precisamos do amor de Deus expresso no perdão, porque examinamos a nós mesmos e nos achamos pecadores. Precisamos do arrependimento, da confissão e da recepção do amor de Deus em nossos corações, na manifestação da sua justiça. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, queridos, o amor de Deus jamais acaba. Havendo profecias, vão desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. E é o amor de Deus. Você está na igreja? Quanto o amor de Deus impacta seu coração? Seu coração está gelado. Por quê? Isso não faz sentido. Você está na casa do amor, comendo a ceia do amor, desfrutando da comunhão do amor, e você não vive o amor. E essa é a grande exortação de Paulo para a igreja de Corinto, e é a exortação dele para nós também aqui. Que Deus abençoe a sua palavra.